Olá, máquina de vencer. Vocês vão perceber que o vídeo de hoje ele não vai seguir o formato padrão dele. Não vai ter vinheta, não vai ter música animada. Não acho que cabe nada disso na pauta que eu vou trazer hoje. Porque hoje eu vou falar do racismo e sobre como nós falamos sobre racismo nessa última semana e sobre como é viver numa sociedade racista basicamente desde que eu nasci. Se a gente for parar para perceber, a gente nunca falou tanto do racismo como a gente está falando nessa última semana. Nunca, e digo isso com tranquilidade, desde que eu nasci, pelo menos, do meu ponto de vista, a gente nunca abordou o racismo de forma quantitativa nem qualitativa da forma que nós abordamos nos últimos 7 dias. E aí eu já quero até fazer o primeiro questionamento. Nós nunca falamos tanto de racismo quanto nessa última semana. Mas há quanto tempo você sabe que o racismo existe? Há quanto tempo você já soube de algum caso onde o racismo ocorreu com uma pessoa? Há quanto tempo você observa o racismo no dia a dia? Falando um pouco também sobre... Já deixando bem claro que esse vídeo vai ser pausado, esse vídeo não é fácil falar sobre isso. E eu também não quis fazer um roteiro para trazer essa pauta. Então, falando sobre principalmente o motivo do qual nós falamos tanto de racismo nessa última semana, nós tivemos dois casos, um nos Estados Unidos, um no Brasil, que trouxeram bastante atenção da mídia. Nos Estados Unidos, no caso, a morte do George Floyd, aqui no Brasil, a morte do João Pedro. Morte não, no caso, assassinato. George Floyd foi assassinado, assim como João Pedro, ambos por policiais. E assim, quando a gente vai parar para pensar, de cara já vou falar o que eu acho sobre esses dois casos. Não é a primeira vez que eu tenho ciência disso. Infelizmente eu acho que não vai ser a última, mas não tenho certeza. E assim, não faz sentido na minha cabeça algum, você sentindo o direito de tirar a vida de alguém pela cor da pele dela. Não faz sentido na minha cabeça você entrar numa favela desvalorizando absolutamente qualquer vida que tem ali, vidas essas que são majoritariamente pretas, e você não se importar com os seus atos, lembrando que seus atos envolvem a utilização de armas de fogo, você sair por aí disparando, você tem algum objetivo, que eu não faço ideia qual seja na verdade. Acho que independente de qual seja o seu objetivo, se você entra numa favela, você mata um civil que não tem absolutamente nada a ver com isso, independente de qual seja o objetivo, você falhou, não só como profissional, mas para mim também como ser humano. E aí falando do caso que aconteceu nos Estados Unidos, no caso também assassinado, mas aí de uma forma incompreensível o ato realizado. Você ficar em cima de alguém, estrangulando essa pessoa por 8 minutos, onde essa pessoa diz que não consegue respirar, pede várias vezes para que você pare e quando você e você não para. E aí essa pessoa morre. Obviamente. E aí, olhando o motivo por trás desses casos, desses assassinatos, que eu não consigo enxergar nenhum motivo a não ser racismo. A não ser você desvalorizar a vida negra ao ponto de você não se importar de atirar para todos os lados ou de você ficar em cima, literalmente, de alguém por 8 minutos, por mais de 8 minutos, onde essa pessoa não consegue respirar, essa pessoa clama que ela não consegue respirar, você não se importa e essa pessoa morre. É inconcebível, na minha cabeça,
grau de descaso com a vida alheia que leva alguém a fazer isso. De verdade. É uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça como alguém sente, sente direito de tirar a vida de alguém. 2, sente direito de tirar a vida de alguém de uma forma tão bruta. E eu tenho certeza que bruta é um adjetivo fraco perto do que eu realmente quero expressar. É, é uma coisa tão difícil de aceitar que expressar em palavra pra mim é completamente difícil. Só que não é a primeira vez. E quando eu digo que não é a primeira vez, é realmente não é a primeira vez. Eu cresci a minha vida inteira vendo noticiário de jovem negro sendo morto na favela por ação policial. Eu sou do Rio de Janeiro. E assim, é amedrontador o como você não passa um mês da sua vida, um mês sem você ligar a televisão, olhar o noticiário e ter um caso desse sendo reportado. Um mês. Mas assim, é inevitável você não achar que a qualquer momento poderia ter sido você, a qualquer momento pode ser você. E mesmo se assim, eu já falei isso antes, mesmo se a vida me desse a certeza que eu nunca passaria por isso jamais seria minimamente aceitável. Isso jamais fará sentido pra mim. Não tem como você achar que é coincidência. Não faz sentido algum pra mim existir uma polícia que mata quem ela tem que proteger. E com isso eu não quero de forma alguma desvalorizar o que aconteceu lá fora. Só quero evidenciar que isso é prática recorrente no nosso país. E aí, acho que o motivo de ser tão difícil falar sobre isso é porque crescer e viver rodeado pelo racismo é uma coisa que cria muitos monstros dentro de você. Desde o bullying que você sofre na infância, onde na escola te zoou por basicamente tudo, pelo seu cabelo, pela sua boca, pelo seu nariz. E aí, consequentemente, passou a te julgar por obviamente tudo que você faz. E aí, como se já não bastasse todo monstro criado pelo bullying da infância, você cresce. E aí, na parte que você é um adolescente, assim, gente, eu acho que é aí que você começa a perceber de verdade, como se já não fosse o suficiente antes realmente o que é ser negro na sociedade. Você passa a ter, tipo, uma mãe preocupada em casa toda vez que você sai de casa. Aí você vai pra faculdade, representatividade mínima. Eu, no meu caso, a primeira vez que eu entrei na faculdade, numa turma de 75 pessoas, eu entrei na sala a primeira vez e tinham eu e mais 4. Obviamente, mais monstros. Você sabe que é o racismo que causa aquilo, porque é isso que ajuda a propagar a desigualdade e que faz com que pessoas tenham menos oportunidades. Enfim, não é a pauta de hoje a desigualdade educacional. E aí, quanto mais você cresce, mais esses monstros vão crescendo, mais eles vão se alimentando. E isso é tudo muito interno. E é difícil lidar. E aí você tenta viver um dia a cada vez, continuando a sua luta e lidando com seus monstros, tudo internamente. Aí você olha pra fora, o que você vê no mundo? Negro morrendo. Negro sendo assassinado. E aí parece que os monstros vêm de todo lugar, eles vêm de dentro de você, eles vêm do mundo de fora, uma bola de neve imensa e que se torna difícil, se torna um peso. Se torna um peso a realidade que você vive. É difícil, às vezes, é uma coisa que enfraquece. A luta ela é diária. E a luta, sim, ela me fortalece, mas o motivo pelo qual ela tem que existir, que é o fato de existir o racismo na sociedade, às vezes quando a gente para muito para pensar sobre ele, ele enfraquece.
Não sei os outros, mas eu digo por mim. Às vezes ele tira, tipo, todas as forças de mim. E eu digo, tipo, forças físicas mesmo. Falar sobre isso às vezes me deixa fraco. Porque por mais que a gente lute, por mais que a gente sempre busque dia após dia, porque gente, a luta ela começa no momento que você percebe o que é ser negro na sociedade. E você sabe que a partir daquele momento ali, essa luta vai estar contigo até o dia que você morrer. E não é fácil lidar com tudo isso. E aí o motivo pelo qual eu estou evidenciando as mortes que acontecem no Brasil, que é onde eu consigo falar com mais propriedade. Porque é isso que eu vivi a minha vida inteira. Sou negro no Brasil desde que eu nasci. E o que é ser negro no Brasil? Como eu já disse, é enfrentar monstros desde a sua infância. É você ter uma mãe preocupada que não consegue dormir até você chegar em casa, principalmente se você mora numa comunidade carente. É você ter que sair com seu RG e com qualquer documento, carteirinha da faculdade e tudo que você possa imaginar para ir na padaria, que vai que te param. É tá chovendo lá fora, isso é uma coisa que toda vez que acontece me faz lembrar o quão longe a gente tá. É tá chovendo lá fora e você não se sentir confortável para usar um guarda-chuva. Que vai que acham que é um fuzil. Porque nesses noticiários que eu cresci assistindo, vira e mexe aparecia um caso desses. Fulano é baleado. O policial achou que o guarda-chuva era um fuzil. É literalmente preferir que a água caia em você do que absolutamente você se proteger. Você sabe que quando você se protege da chuva, talvez esteja colocando sua vida em risco. É absurdo pensar o tamanho da interferência do racismo nas nossas vidas. É absurdo. É absurdo pensar que a qualquer momento, eu digo a qualquer momento mesmo, um negro morre no Brasil a cada 23 minutos. Qualquer um de nós pode ir embora. Qualquer um de nós. Ao longo do vídeo, vocês puderam perceber que houveram interrupções. Acredito que alguns tenham até se perguntado no começo, será que tem alguma coisa de errado? Mas puderam perceber que eu continuei falando normalmente. Eu acho que isso vai muito de encontro com a realidade dos jovens negros. Muitos deles têm suas vidas interrompidas. E no começo até algumas pessoas se perguntam, será que tem alguma coisa de errado? Mas quando a gente olha lá pro mundo lá fora, continua normalmente.